Então a gente volta aqui nesse bloco para a gente evoluir mais sobre a oração na prática. Então você já entendeu que você é transformado pelaquilo que você contempla, você vê diariamente. Por isso que quando a gente se torna uma nova identidade, a gente tem uma nova identidade, se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus, eu sempre falo que você não se parece mais com seu pai nem com a sua mãe, porque você já não vai contemplar as atitudes deles, mas você vai contemplar agora a atitude do seu Criador, aquele que vocacionou, que chamou você e que tem tudo para a sua vida. Não tem como você se tornar uma cópia de Jesus sem contemplar quem Ele é, sem saber quem Ele é, sem ver de fato quem o Senhor Jesus é. E aí, por onde é que a gente começa, né? A gente leu aqui uma passagem bíblica em 2 Coríntios e você viu que eu fiquei um bom tempo nessa passagem. O que eu estou fazendo com você? Eu estou meditando com você. Quando eu paro para falar assim, Moisés vivia na lei, existia um véu. E eu paro para meditar. Nossa, o que esse véu fazia? Esse véu, ele falava com alguém que estava do outro lado, mas ele não via essa pessoa do outro lado. Então, eu estou meditando. Meditar é mastigar. Por que é tão difícil orar? Porque a gente tem dificuldade de mastigar. Eu falo por mim. Eu tô me policiando. A doutora disse assim, você tem que mastigar 35 vezes. Meu Deus, eu fui fazer um teste. Eu falei, gente, não dá pra mastigar 35 vezes não. Por quê? Porque a nossa vida é tudo rápido. É comendo rápido, é bebendo rápido. Tem hora que eu nem sei se a gente respira direito. De tanto que a gente faz as coisas correndo, que agora as pessoas estão indo pro médico ensinar a respirar. Respira fundo. Por quê? Porque você não pode parar na sua casa e começar a respirar. Agora eu acho que você tem até que colocar um alarme de respiração no seu celular. Para a cada 15 minutos o celular lembrar você, epa, para e respira. Por quê? Porque essa vida corrida, nós estamos acostumados agora a viver de pílulas. São pílulas, porque é só colocar a pílula na boca e engolir rápido, né? Os vídeos têm que ser tudo correndo, porque são pílulas. Você não tem tempo para ver um vídeo mais extenso. Então, cada vez mais a sociedade está adoecendo. Agora, imagina parar para orar. Um dia desse, eu orei 40 minutos, que para mim foi só 10. E a pessoa disse assim, nossa, chega a senhora ia fazer vigília. Para mim já era 1 hora que a senhora estava orando. Por quê? Porque o que é comum para mim, na hora eu percebi, eu falei, opa, deve orar 5 minutos, tá faltando vida de oração. Porque se a gente pegar só uma lista dos problemas que a gente tem para colocar diante de Deus, eu nem tô falando dos agradecimentos, a gente tem muita coisa para falar com Deus. Falar sobre a nossa mente, falar sobre a nossa impaciência, falar sobre algo que está perturbando. Ou seja, às vezes a gente quer que o Senhor mude o copo da nossa vida de lugar, mas a gente não tem nem paciência para falar que a gente quer que Ele mude de lugar. Não tem paciência para abrir o nosso coração, né? Então a primeira coisa para uma vida de oração eficaz, você precisa aprender a mastigar. Mastigar é meditar. Você precisa aprender a meditar. Para você começar a falar com o Senhor. Senhor, eu quero esse Espírito que me traz liberdade. Eu quero esse Espírito que me traz liberdade. Então, a primeira coisa é meditar. E aí, por onde é que eu começo, né? O primeiro ponto, quando você vai orar a palavra de Deus, eu preciso entender que eu estou lendo a Bíblia na presença do autor. Eu estou lendo a Bíblia na presença do autor, o primogênito entre todos os irmãos. Vamos lá. O que o Senhor fez na nossa vida? Colossenses vai dizer assim, que Ele nos transportou do império das trevas. Ou seja, Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Aí imagine, você está lendo essa passagem
você está diante de Jesus. Como é que você iria orar essa passagem? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou do império das trevas, do domínio de Satanás, e me trouxe para um reino onde o Pai pode me governar, me dar uma nova vida. Você está falando com o próprio autor. Primeira coisa que você precisa entender. Quando você, às vezes você lê um livro, você não está diante do Luciano Subirá, você não está diante da Wilma Cunha, mas você está diante do Senhor quando você está lendo a palavra. A segunda coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está orando, a gente não tem uma meta de oração. Eu tenho que ler a Bíblia aqui rápido, porque eu tenho que ler a Bíblia toda durante o ano. Glória a Deus, faça isso sempre que puder. Mas quando fala de mastigar, de meditar, às vezes você vai orar uns salmos e você não vai conseguir orar ele todo. Por quê? Porque você precisa meditar. Você precisa saborear aquele alimento. Então, às vezes você vai ler um versículo e você vai ficar nesse versículo, você vai orar nesse versículo e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, deleita-te no Senhor e Ele satisfaz o desejo do seu coração. Né? Se alegra no Senhor. Né? Se alegra com essa palavra. Então, à medida que você está meditando, quando você está lendo a palavra de Deus, por exemplo, o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Se eu, por exemplo, fosse orar agora esse versículo, a primeira coisa que eu ia pedir ao Senhor era perdão, eu ia me arrepender. Por quê? Senhor, o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, e mesmo assim eu ainda quero carregar umas coisas das trevas. E eu ia pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque o Senhor já me transportou desse lugar. Mas a raiva quer ficar no meu coração. Às vezes eu quero arrancar o cabelo de um. Ainda agora eu tentei me estressar. Eu tô sendo sincero, o Senhor já me tirou desse império aqui, que quer me dominar. Então eu quero me arrepender, Senhor. Porque o Senhor em todo tempo quer que a gente caminhe livre e a gente fica sendo preso. Porque o inimigo trabalha com as distrações, com gatilho, né? Então a segunda coisa você pode entrar nesse arrependimento, ler um texto, se arrependeu. A terceira coisa, agradecer. A quarta coisa, pedir ajuda. Pedir com que o Espírito Santo ajude você a viver algo específico. Agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Salmo 63. O que a gente vai fazer? A gente vai orar um pouquinho o Salmo 63. E o que eu queria que você fizesse? Se você não sabe quais são os atributos de Deus, no comentário desse vídeo você coloque assim, quero saber mais sobre os atributos de Deus. Eu tenho um caderninho onde eu tenho tudo sobre a onisciência e sobre os atributos de Deus. Por quê? Porque facilita à medida que eu estou orando. Facilita o momento que eu tenho que chamar o Senhor dos Exércitos. O momento que eu tenho que chamar o justo juiz, o momento que eu tenho que chamar o Deus de misericórdia, né? Então facilita a minha oração, facilita o direcionamento de quem e com quem eu estou falando. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você pode colocar aí nos comentários. Mas eu queria que você abrisse Salmo 63 e eu vou fazer aqui algo prático, eu vou orar com você o Salmo 63. Salmo 63, verso 1, vai dizer assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Vamos orar o que diz esse versículo 1? Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu te busco intensamente, porque a minha alma precisa de Ti. Porque a minha alma, Senhor, os meus desejos, as minhas emoções, os meus pensamentos, Pai, eles precisam de Ti para não morrerem diariamente, Pai. Senhor, o Senhor é o meu Deus, e todo o meu ser anseia pela Tua presença. O verso 2 diz assim, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória.
essa oração foi o salmista que fez quando ele estava em um deserto. Então, ele já falava, ele já tinha essa intimidade com o Senhor. Quando você for orar, você vai falar, Senhor, igual o Davi. Eu quero contemplar. Contemplar é ver. Eu quero ver o teu santuário. Eu quero ver a tua presença. Pai, eu quero ver o teu poder. Eu quero contemplar o teu poder. Eu quero contemplar a tua glória. O que é isso? Ver. Por exemplo, às vezes você vai precisar que o poder de Deus atue agora, resolvendo uma situação, trazendo uma cura. E você vai falar, Senhor, eu quero ver com os meus olhos o teu poder. Esse problema aqui sendo solucionado. Eu quero contemplar como Davi contemplou, como Davi viu. Ele viu o teu poder de um gigante cair. Ele viu a tua glória sendo manifestada no tempo do seu reinado. Ele viu. E como ele, Senhor, eu quero ver também. O verso 3 diz assim, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. E você pode orar, Senhor, eu quero conhecer o teu amor. Eu quero conhecer o teu amor como Davi conheceu, a ponto de dizer que ter o teu amor era mais importante do que viver todos os dias. E por isso, Senhor, os lábios dele te exaltava dia e noite e dia. Eu quero viver essa realidade, de ter palavras na minha boca de exaltação. Eu queria que você... Eu li só 3 versículos e quantas orações eu fiz aqui? Isso é orar a palavra. Isso é orar a palavra. À medida que você está orando a palavra, o que eu entendi aqui? Olha como é importante. E olha como vai trazendo entendimento. O que o salmista falava? Ele não começava, ó Deus Todo-Poderoso. Não, ele falava, ó Deus, Tu, Senhor, és o meu Deus. Ele estava dizendo o quê? Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro altar. Eu não tenho outro governo. O que essa palavra, sendo meditada, veio ao meu entendimento? Davi fazia questão de exaltar. Exaltar o quê? Ele estava no deserto e ele falava assim, o problema não é o meu Deus, a enfermidade não é o meu Deus, fulano que está me perseguindo não é o meu Deus, inimigo que está me perseguindo não é o meu Deus, o meu Deus é o Senhor é o meu Deus. E o Senhor que é o meu Deus, eu vou ver o teu poder e a tua glória diante de tudo isso. Olha só, 3 versículos traz tanto entendimento sobre a minha mente. Por isso a importância de orar a palavra. Porque à medida que eu estou orando essa palavra, por exemplo, eu já estou tendo oração para um problema específico. Para falar, Senhor, o meu Deus não é a causa da justiça, o meu Deus não é a dificuldade e tal, o meu Deus é o Senhor. E eu vou contemplar, assim como Davi contemplou, o teu poder e a tua glória. Que você receba esse ensinamento no seu coração. E que agora você continue aí na sua casa, orando o Salmo 63. E esse entendimento que vai vir, sabe o que vai fazer? Vai gerar fé no seu coração. Como está gerando fé no meu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está lendo, você mesmo está ouvindo a palavra de Deus. E essa fé que vai descer no seu coração, ela vai ser levantada como um escudo. Por quê? Porque quando alguém vir falar alguma coisa, você vai colocar um escudo e fala assim, Deus fala que ainda que eu esteja lá no vale, eu posso estar lá no vale, Ele vai estar comigo. E se Ele estiver comigo, eu vou sair dele. E a bondade e a misericórdia do Senhor vai me seguir todos os dias da minha vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse tempo. E que você passe essa semana aí orando a palavra, sendo fortalecido. Eu tenho certeza que a identidade do Senhor vai ser estabelecida sobre a sua vida e você vai caminhar de maneira livre, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Deus te abençoe e até a próxima.